ou apolar? Eis a questão. Olá! Hoje vamos falar de um conceito que, apesar de ser bastante simples, muitos alunos encontram dificuldade em compreender. É o conceito de polaridade de uma ligação covalente. A polaridade é uma consequência da diferença de eletronegatividade dos átomos que participam de uma ligação. Antes de entrar nesse conceito, vamos entender como ocorrem as ligações covalentes e, para isso, vamos dar exemplos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos mais abundantes no corpo humano. A ligação covalente é aquela que ocorre com o compartilhamento de um par de elétrons, cada um de um dos átomos que participam da ligação. Ela é representada por uma linha entre esses dois átomos. O hidrogênio é o elemento mais simples de todos e tem apenas um elétron. Então, pode formar apenas uma ligação. O carbono, com 4 elétrons em sua camada de valência, deve formar 4 ligações covalentes para satisfazer a regra do octeto. O nitrogênio tem 5 elétrons e precisa de 3 para completar os 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio pode formar 2 ligações, e isso é o que vemos na molécula de água. Mas como vamos saber se as ligações covalentes são polares ou apolares? Para isso, precisamos entender o conceito de eletronegatividade. Pauling definiu a eletronegatividade como sendo a tendência de um átomo em atrair os elétrons de uma ligação formada com outro átomo. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se os átomos são iguais, a ligação não é polar, ou seja, é apolar, já que a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação é zero, como acontece nos gases oxigênio e hidrogênio ou na ligação entre 2 carbonos. Mas as moléculas biológicas não são formadas por átomos iguais. Nesse caso, para sabermos se uma molécula é polar ou apolar, precisamos calcular a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Se a diferença de eletronegatividade for igual ou menor que 0,4, a ligação é apolar, como é o caso da ligação entre o carbono e o hidrogênio. Se a diferença de eletronegatividade for maior que 0,4 e menor que 1,7, a ligação é polar. As ligações entre carbono e nitrogênio, carbono e oxigênio e hidrogênio são polares. Mas se a diferença de eletronegatividade for ainda maior, como acontece com o sódio e o cloro, a ligação é iônica, uma ligação intermolecular muito forte. Vamos revisar o que vimos neste vídeo? Quando a diferença de eletronegatividade estiver entre 0 a 0,4, a ligação será covalente apolar. Mas se essa diferença for entre 0,4 e 1,7, ela será covalente polar. Mas, se esse valor for acima de 1,7, a ligação é iônica. Por enquanto é só, pessoal! Vejam mais sobre a polaridade de moléculas biológicas nos vídeos sobre aminoácidos e lipídios. Não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal.